E o Teams diz que está a gravar. Henrique, Ricardo, bem-vindos a mais um episódio do Mercado Moralado. Esta semana, no seguimento do que prometemos na última sexta-feira, vamos trazer aqui uma análise mais aprofundada sobre a situação do Reino Unido, porque, sem dúvida, achamos que é uma situação, ao nível político, muito interessante, porque difere bastante do que se passa aqui em Portugal. E, por outro lado, também abordarmos um bocadinho, ao nível económico, o que levou, de facto, à queda da primeira-ministra inglesa, porque é, de facto, um bom caso de estudo económico que podemos explorar aqui. Para isso, nomeamos o nosso especialista em assuntos económicos ingleses, Henrique Alves, que fez, de facto, uma pesquisa aprofundadíssima. Eu posso dizer aqui aos nossos ouvintes que hoje vi mais de 2 páginas de um caderno de escritas do Henrique e acredito que possa ir a 4. E, Henrique, sei que tens aqui muita coisa para nos falar. Primeiramente, de facto, sobre o sistema político inglês e depois sobre o plano que levou Liz Truss a durar menos que uma alface. É certo? verdade. É verdade. Então, eu vou começar por aquilo que tu disseste. Vou começar por explicar porque é que nos últimos 6 anos tivemos 6, 7 anos, tivemos 6 primeiros-ministros em Inglaterra. E aquilo é porque, era aquilo que estávamos até a comentar entre nós há uns momentos atrás, é uma questão de uma cultura em que, quando o governo cai, o Parlamento pode constituir um novo governo. Ou seja, o partido que tem a maioria, ou que tem mais votos, que formou uma coligação, volta a eleger um primeiro-ministro. Então, o que é que aconteceu no verão? Foi as polémicas que envolviam o Boris Johnson, aquele senhor que tinha um penteado muito parecido ao Trump, e que também gostava de fazer cenas estúpidas, e nomeadamente festas e violações de regras de confinamento e etc. Tenho pena não ter trabalhado para Boris Johnson. A única coisa que eu tenho a dizer é porque aquilo em Downing Street parecia bem giro. Pá, as festas Havia pareciam umas fixe. festas muito boas. Nós fechados em casa e ele na farra. Pronto, então acontece que este senhor foi forçado e coagido a demitir-se, Boris Johnson demite-se, e aqui ficamos um tempo sem primeiro-ministro, onde o partido com maioria no Parlamento inglês, que eram os conservadores, vão a eleições dentro deles para eleger então o novo líder. Há muitos candidatos, os principais, os 2 que vão à final, ou seja, quando sempre que isto acontece, todos os candidatos vão sendo votados, ou seja, sempre há votações e de cada votação elimina-se o pior classificado e vamos assim até haver 2 e depois é voto secreto e elege-se um primeiro-ministro que depois vai formar governo. Durante o verão, em agosto, temos então aqui uma corrida que dentro dos conservadores põe Liz Truss contra Sunak. Liz Truss, ou seja, para os ouvintes terem noção, isto vem da queda de Boris Johnson, logo ela não tem que apelar ao gosto das pessoas, ou seja, não tem que ter políticas que vão de encontro com o que as pessoas e a população inglesa quer, mas tem que está em eleições dentro do Partido Conservador. Ou seja, ela só tem que ter ideias que sejam atrativas para conservadores. E, como eu ouvi esta semana, só tinha que apelar a velhos ricos, brancos e ricos. E ricos, 2 vezes ricos, porque eles são muito ricos. Então, estas pessoas são conservadoras, que querem aqui uma redução de impostos, etc, etc, um mercado livre. E aqui, então, a Truss está confrontada contra a Sunak e ela é vista como a próxima Margaret Thatcher, aquela que vai ter um mercado livre, vai trazer a Inglaterra para
para um mercado super em crescimento, uma economia super forte no século XXI. Então ela acaba por ganhar a Sunak. E Sunak acaba por aproveitar todo este tempo também para fazer uma pré-campanha, que ele ganhou ontem, né? Já é o novo primeiro-ministro inglês. Ele acaba por fazer uma campanha que é o que ela está a dizer é um monte de baboseiras e só no mundo encantado dos brinquedos é que de facto aquilo vai funcionar. E ele acaba por ser e provavelmente ele ganhou ontem por grande parte por esta premonição do que ia acontecer. Então, vamos lá ver, então, vou fazer aqui uma análise do que é que fez destes 44 dias de Liz Truss à frente do governo inglês. Ela entra para o cargo, 2 dias depois morre a rainha. E, opa, deve ter sido o ponto mais baixo e o mais alto nos primeiros 2 dias. O primeiro ter cumprimentado a rainha, porque o resto foi... Ela, a partir do primeiro dia, foi sempre a cair. E ao segundo dia está já aqui numa situação de o governo inglês está de luto, ela demora a poder implementar estas novas políticas. Uma semana depois, quando finalmente consegue pôr a sua teoria em prática, apresenta uma comunicação em que vai cortar os impostos e não só alguns impostos. Estamos a falar de cortes no imposto para as famílias, cortes nos impostos às empresas, ou seja, de uma forma transversal, um corte de impostos muito, muito drástico e para toda a gente. Este corte de impostos é anunciado e os mercados, numa situação em que estamos de guerra, de inflação, veem isto um bocado polémico e tudo porque a senhora não apresenta como é que ela prevê, no curto prazo, sustentar este aumento grande de dívida e estes custos, porque os custos mantêm-se, a receita diminui e ela, ou seja, a receita está a diminuir nas casas das dezenas de milhares de milhões a longo prazo, não é? Não foi tipo no dia a seguir já não estavam a ganhar dinheiro, não é? Mas tipo, isto previa-se que o programa dela desse uma queda nas receitas do governo inglês nas dezenas de milhares de milhões e ela não tinha nenhuma forma de financiar isto, sem ser com dívida e a prometer taxas de crescimento muito altas. Ela comunicava que agora a Inglaterra vai ter as taxas de imposto mais baixas do G20 e vai ser um dos membros do G20 que vai crescer mais. Isto vai ser muito, muito bom para a Inglaterra. Realidade. Esta diminuição de impostos aumenta aqui o dinheiro disponível das famílias. Numa situação de inflação, aumenta aqui o consumo, aumenta aqui ainda mais a inflação. Os mercados não veem esta instabilidade de sem saber como é que a Inglaterra vai pagar com bons olhos. Então o que é que eles fazem? Também ficam reticentes. Ou seja, os cortes de impostos eram para 31 milhões de pessoas, menos taxas de imposto para as empresas. Então, este dinheiro nas famílias, como eu disse, dá uma inflação, um grande custo, e a resposta dos mercados é imediata. Ou seja, estamos a ver aqui um maior custo, não há aqui nada que venha fortificar isto. O pound também cai como um tolo, porque aqui está a desvalorizar-se, porque aqui é necessária... ou seja, os mercados veem que o Banco Central inglês, para financiar este corte de impostos, tem que comprar dívida. Há aqui uma queda da valorização do pound que fortifica ainda a inflação que falámos anteriormente. Exatamente. Ou seja, temos aqui que num curto prazo de tempo a inflação em Inglaterra, que já estava mal por toda a conjuntura que vivemos no mundo, piora 2 vezes. Ou seja, isto acaba por entrar numa bola de neve. Aqui depois os bonds ingleses perdem valor, ninguém quer ter dívida inglesa porque de repente vai crescer drasticamente, a economia está má porque grandes inflações já vem de uma conjuntura pós-Brexit, pandemia, Putin, etc, etc, que não é bom. Mais isto, as taxas de juros dos bonds ingleses aumentam bastante. O que é que acontece?
muita coisa prejudica. Por exemplo, o que é que isto prejudica? Prejudica os fundos pensionistas ingleses, que estão muitos deles indexados a isto. O que é que acontece? Muitos dos fundos dos pensionistas ingleses não têm dinheiro para pagar pensões. Por culpa do aumento dos custos, etc, etc, etc. E este aumento de taxas de juros também fazem com que também haja aumento de taxas de juros para o próprio banco inglês, então, e consequentemente para as famílias, para as empresas, e a economia inglesa também, ou seja, a população inglesa, em semelhança se calhar da portuguesa, acaba por ter muitos empréstimos a longo prazo e mesmo curto prazo, ou seja, há um grande grau de endividamento da população, aumentos de taxas de juros de um dia para o outro que se fizeram notar logo na primeira prestação de setembro. Prestações que subiram bastante, taxas de juros que já estão a crescer para nós drasticamente. Aqui em Portugal já é assim, lá ainda foi muito pior. As pessoas começaram logo a sentir que, ou seja, o corte de impostos e este aumento de dinheiro disponível levou uma carregada de despesa para as famílias muito, muito, muito grande. Maiores custos para o governo inglês, porque agora tem que pagar mais taxas de juros sobre a própria dívida. O Banco Central inglês diz: impossível continuarmos nessa situação, tem que acontecer alguma coisa. E aqui há tipo o colapso, ou seja, ela não caiu a semana passada. Ela, na verdade, renunciou na semana passada, ela caiu uma semana depois, uma semana e meia depois, porque caiu toda a política dela e caiu toda a ideologia dela e caiu tudo que ela queria implementar. Ou seja, uma taxa depois, uma semana depois, o que é que acontece? Ela consegue um secretário Jeremy Hunt, um inglês também já teve cargos bastante semelhantes, foi um dos candidatos também e apoiantes agora de Sunak, ou seja, ele era mesmo contra a ideologia e a visão que Liz Truss tinha, ou seja, ele era apoiante de Sunak, e ele vem aqui e no dia a seguir a ser elegido por Liz Truss, o que é que ele faz? Ele vai falar perante o Parlamento e dizer: o que a Liz Truss queria dizer é que nós, a longo prazo, sim, temos a intenção de cortar impostos, no entanto, no curto prazo, o corte no IRS não vai ser como ela disse, vai ser muito mais baixo. O imposto para as empresas, na verdade, não vai descer, mas vai aumentar. E começa aqui a destruir tudo que ela disse. Ou seja, esta economia, este mercado mais livre, tudo que Liz Truss imaginava, e para o qual foi eleita dentro do próprio partido, já não está em vigor. 48 horas depois deste discurso de Jeremy Hunt, o que é que acontece? Acontece aquilo que em Inglaterra eles chamam por perguntas ao primeiro-ministro. Aquilo tem um nome específico, mas basicamente é um debate entre os membros do Parlamento em que fazem perguntas à primeira-ministra. E isto foi, para muitos, uma gasófia e um ataque do mais bonito que se podia ver. Acho que, tipo, grandes empresas americanas devem estar à luta entre os direitos do UFC e os direitos para ver este Parlamento Europeu Liz Truss, porque isto foi pancada forte e feia. O que é que acontece aqui? Os deputados gozaram do mais forte e feio do que ela disse. Todos em uníssono a dizer: o corte neste imposto caiu, o corte neste imposto caiu. Todos em uníssono a gozar com esta parte de todas as políticas que ela instaurou na primeira semana já não estavam em vigor. Tudo que ela prometeu já não existia. Ela já não existe. Ela já não é primeira-ministra. Ela perdeu toda a autoridade para Jeremy Hunt. Até escrevi aqui um pormenor que achei muito interessante de um deputado que diz diz, e passo a citar: aparentemente existe um livro a ser escrito sobre a sua estadia no governo, que estará fora até dezembro. A pergunta aí é: isto é o nome ou a data? Ou seja, está fora até dezembro é o nome do livro
ou quando é disponível o livro. E já aqui, quando houve estas perguntas, ninguém estava a acreditar na permanência dela e na permanência do governo dela, porque era impossível. Ninguém estava confiante nisto, não é? Tipo, como é que tu podes ter uma situação destas? Ela, então, encontra-se contra a parede. O que é que ela tem que fazer? Na semana passada, ela acaba, isto depois de uma revolução dentro dela, começou a despedir pessoas, começou a despedir outras, tentar mudar pessoas por outras, etc., para tentar aliviar a pressão dos mercados, tentar criar mais alguma confiança dentro do governo dela, mudar aqui umas peças. Nada disto resulta porque já tudo tinha caído por terra. E o Parlamento começa a ver aquele zoom de que o Parlamento, ou seja, próprios deputados do partido dela, estão a pensar em invocar o voto de não confiança. O que é o voto de não confiança em Inglaterra? É a queda do governo e vamos a eleições. Ela contra a parede e para os próprios ouvintes tentarem entender se há eleições neste momento, o Partido Conservador leva uma coça que também devia ser alvo de uma concorrência por parte das plataformas de streaming americanas, porque também vai ser bonito como o UFC. Porque temos aqui o Partido Conservador nas sondagens atuais, com 10% das intenções de voto, contra o Partido Trabalhista, que tem 50%. Ou seja, aqui há uma clara maioria do Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista não precisa de coligações, não precisa de nada para formar governo, escolhe primeiro-ministro, governa e o Partido Conservador perde aqui. Ou seja, próprio dentro do partido, toda a população, etc., querem que ela se demita. A população em geral quer mudar o governo, é esse o sentimento que existe atualmente na Inglaterra. No entanto, ela demite-se e abre então este processo que falámos no início, que é eleições dentro do partido. Quem é que eu disse no início que tinha feito a premonição da queda desta mulher e das suas políticas? Sunak. Sunak, na semana passada, era um dos principais nomes. Ele tem um currículo bastante interessante, estive a ver. Ele trabalhou no Goldman Sachs, pelos vistos é casado com uma mulher super rica de um bilionário indiano, etc, etc. Ele é filho de imigrantes indianos em Inglaterra, estudou nos melhores colégios, etc, etc. Tem aqui um currículo, foi Ministro das Finanças, então ele tem aqui alguma confiança, tem aqui um bom currículo e fez aqui a premonição. De facto, ele acaba por ganhar, tivemos essa confirmação ontem. Havia aqui o ligeiro risco, na minha opinião, mas isso é a minha opinião, de que Boris Johnson voltasse. Boris Johnson, que eu acho que também já estava, para mim, queimado politicamente. No Mas entanto, aí eu acho que o regresso do Boris seria, acima de tudo, uma jogada desesperada por parte de algumas bases do partido para conseguir ali, numas futuras eleições, perder por menos. Ouvi várias pessoas dizer isso, pá, como o Boris é um gajo um bocado mais, digamos assim, tem aquele carisma, aquelas piadas, etc. Conseguiria, se calhar, em vez de levar 50-10, levar 45-15. E acho que foi um pouco sim, mais por aí. O sim, Sunak agora vai ter muito trabalho pela frente. Vamos ver. sim, Também não eu tem muito acho tempo. que isso são duas formas de ver. De facto, Boris Johnson, quando em agosto ele cai, ele demite-se, foi por pressão interna dentro do partido, porque ele, em termos de aprovação do povo, ou seja, as sondagens diziam que, de facto, apesar das polémicas e daquilo tudo, não queriam que ele se demitisse. No entanto, essa opinião, no decurso do verão, do resto do verão e mesmo setembro e outubro, no que já vamos, mudou. Já ninguém quer mesmo nada a ver, ou seja, a opinião geral é que não quer nada a ver com este partido. De facto, podia ser uma jogada para aumentar aqui, se calhar, um bocadinho das prospeções do Partido Conservador nas futuras eleições, mas eu acho que, de facto,
eu acho que o que dá mais confiança ao partido não é ter alguém que já teve queimado anteriormente por polémicas e que, no fundo, ninguém o quer lá, dentro dos próprios deputados, porque são os mesmos que estavam antes e os mesmos que o queriam fora. Eles só o querem agora para aliviar um bocadinho a dor que vai ser no futuro. Ou seja, a própria confiança dentro do partido não é melhor. Eu acho que aqui Sunak, ele mexeu bem a jogada, as suas peças. Ele já foi um dos que forçou a saída de Boris Johnson. Ele previu aqui, ele fez umas boas análises, ou seja, dentro do próprio partido, a meu ver, parecia ser a melhor alternativa. Pronto, é mais ou menos isto. Eu tentei ser o mais resumido possível, mas irem ao detalhe, o que se foca, as políticas dela foram basicamente isto: corte de impostos drasticamente numa situação e numa conjuntura que não são atrativas a uma política dessas. Vi um ou outro comentador que dizia que, a nível mundial, o único país que se calhar que se conseguia safar com um corte de impostos a esse nível do dia para a noite seria os Estados Unidos, porque tem uma solidez económica muito, muito superior. Nós estamos a falar da Inglaterra, que vem de uns anos de instabilidade pós-Brexit, pós 6 ministros em 7 anos, pós muita coisa, que ainda está aqui, pós-pandemia, etc, etc. Guerra na Europa não é o melhor Reino Unido dos últimos anos, já não é aquela superpotência, não é? Então aqui foi uma má jogada, e tipo, os mercados, e aqui eu acho que é isto que temos que salientar, e os próprios ouvintes, e é isto que acho que temos que tirar desta história, é não subestimar a força dos mercados e não subestimar também a ignorância de alguns deputados que possamos ter no nosso Parlamento, e mesmo os ingleses têm no Parlamento inglês, porque ela dizia barbaridades depois de fazer esta asneira e ter a economia a colapsar tudo pelas medidas dela. Ela dizia coisas como a taxa de juro, a subida da taxa de juro não é culpa do governo e não é culpa das minhas políticas. As taxas de juro são determinadas pelos bancos já aí do anos 70. Oh, minha filha, é uma completa falta e noção de conhecimento da situação e como é que funcionam os mercados económicos. E de facto, tu não consegues ver um economista que defendesse as políticas dela naquela situação específica e da forma como ela o fez. E eu acho que é isso que temos que salientar e pronto, e é isto que temos que aprender com este caso. Eu só tenho uma coisa a acrescentar, que é que por estes 45 dias de trabalho, Liz Truss irá ganhar 130 mil euros de forma anual. E acho que, acima de tudo, a grande mensagem que queremos passar às pessoas lá de casa é que ser incompetente, de facto, compensa bastante, e sejam o pior possível nos vossos trabalhos, de forma a, de facto, ficarem bem na vida. Sendo assim, queria fechar aqui mais um episódio do Mercado Moralado, dizer que estamos disponíveis em todas as plataformas de streaming, também no YouTube. Se ainda não nos seguem, por favor, carreguem no botão que está ali em baixo para nos ajudar aqui a crescer o canal. Até que nos encontremos de novo, que o mercado seja convosco.